Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Intrinse. Eu sou a Ana Gabriela e hoje o nosso tema é ansiedade e autoestima. Para falar a respeito disso, a minha convidada é a Ellen Landim, minha colega de profissão aqui da Intrinse, psicóloga. Seja bem-vinda, Ellen, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Ana, o prazer é meu. Legal. Ellen, eu queria que você, na verdade, se apresentasse primeiramente e falasse para a gente como que foi a sua chegada aqui na Intrinse. Então, na verdade, a Intrinse foi minha porta de entrada, assim, para psicoterapia, né? Eu não me via, é interessante, porque assim, eu não me via, mas quando veio a pandemia, que foi bem na época ali da pandemia, né, que eu entrei, vai fazer 3 anos agora que eu tô na Intrinse, e eu comecei um projeto com uma colega, devido à necessidade das pessoas, assim, a gente foi vendo de pessoas chegando até a gente, foi interessante, aí a gente se uniu. Não, vamos montar um projeto social, alguma coisa do tipo, né? E a gente se uniu com outros psicólogos e cada um foi flexibilizando ali a agenda. E a gente teve contato com várias pessoas de vários estados, assim, de outros países. E ali eu me vi na clínica, assim. Logo eu já tive contato com a Raquel, com a Simone e a Débora. E claro que você sabe, né? Elas super recebem a Super gente muito acolhedora. bem, muito acolhedoras. Foi interessante que assim que a gente marcou a entrevista, né? E geralmente é uma coisa mais formal. E aí quando eu cheguei na Intrinse, né, e a gente foi fazer a entrevista, era quase como se eu estivesse em casa, que elas têm esse perfil, Que né, legal. de receber a gente, e a gente se sente Uhum. quase parte ali já da família mesmo, né? Sim. Então a minha chegada na Intrinse assim foi especial para mim particularmente, porque foi de fato onde eu comecei a atender e me vi na clínica e aí pronto, né? Agora eu não quero mais sair. Legal, que bom. E assim, qual foi a sua trajetória profissional antes disso, então, na psicologia, assim? Ou na verdade, então, você já começa, desculpa, como Imagina. psicóloga clínica? Na verdade, eu tive os estágios ali que a gente tem Ah, mesmo, né? perfeito. Depois que eu concluí a faculdade, eu iniciei numa escola, então como psicóloga escolar. Ah, legal. E aí, né, eu gostava também, mas não é diferente, né? O tipo de trabalho é muito diferente da clínica, né? A gente tem o contato ali com as crianças, tudo, mas é um outro perfil, é uma outra demanda, né? Então a gente entende toda essa diferença, assim, né, que a clínica traz da psicologia escolar. Então eu vim com outro perfil, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu fui me moldando, assim, na clínica. Legal. Você tá com quantos anos hoje, Ellen? Desculpa perguntar. Idade, tô com Idade, isso. 30. 30. Você fez uma transição de carreira para entrar na psicologia ou não? Sim, eu trabalhava na parte administrativa também de uma escola. Ah, que legal. E aí, até interessante, porque quando a gente fala assim de como a gente ingressa, né, na psicologia, a gente entende as pessoas com uma história muito bacana. Geralmente são histórias bem emocionantes, né, bem bonitas, assim, quem entra, né? Não sei a sua história, ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas Uhum. são histórias bem bonitas, né? A minha foi uma história mais simples, assim, né? Então eu falo, não é tão emocionante a minha entrada na psicologia, porque eu trabalhava na área administrativa e eu não tive esse contato. E, né, com a psicologia, seja por meio da psicoterapia ou de uma orientação profissional, geralmente a gente tem isso nas escolas, né? Eu não tive essa oportunidade. Então eu me vi muito assim, pesquisando aquilo que eu vi que tinha um pouco a ver com o meu perfil, né, diante da grade curricular ali do curso, os campos de atuação, né, o que tinha mais a ver com o meu perfil, e entrei para psicologia. Então não tem nada assim muito emocionante no meu ingresso no curso, mas eu acho que foi justamente isso que me fez despertar para a clínica, assim, sabe? Sim. Porque durante o curso eu fui vendo assim uma transformação em mim, principalmente, né? Eu acho que a psicologia para mim significa crescimento. E esse crescimento foi me forjando assim para abrir os olhos mesmo, e entender, caramba, né, eu não tinha esse contato. Muitas pessoas assim como eu não têm esse contato. Uhum. Então, acho legal fazer esse movimento da gente levar a psicologia para as pessoas, né? A gente que já teve a oportunidade, o privilégio de ter esse impacto, Uhum. né, que a psicologia traz, de estar levando para outras pessoas. Então, eu acho que foi justamente essa simplicidade, assim, que eu tive Uhum.
de ir para psicologia meio que numa inocência, né? Sim. Que me fez despertar mesmo para, poxa, eu vou tentar levar isso para outras pessoas, né? E aí a gente fez o projeto social e aí estou Legal. aqui. Muito bacana. E assim, apesar de não ter sido uma coisa como talvez um chamado vocacional desde muito nova, né? Foi algo que você descobriu, como você disse, de maneira simples. Hoje você é feliz na profissão. O que você pensa a respeito do seu atual momento? Você está satisfeita? Como que você vê o mercado da psicologia hoje? Muito, assim, né? Eu particularmente fico muito satisfeita com o que eu faço hoje. Assim, eu acho que primeiro eu precisei me conhecer bem, né? E a gente tem que passar mesmo por esse processo de autoconhecimento. Mas eu acho que entender, sabe, aonde eu posso chegar, qual o meu limite, eu acho que isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente olha para a pessoa, né, que está ali na clínica e pensa, nossa, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter o perfil X. E não, né, nem sempre. Então eu entendi quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa mais introspectiva, sou uma pessoa mais reservada. E às vezes isso espanta. Eu vejo que as pessoas falam, nossa, mas você fica o dia inteiro ali com as pessoas, em contato, né? O tempo inteiro. Mas é isso mesmo, sabe? É você entender qual o seu propósito, o que você faz ali, o impacto que aquilo tem na vida do outro. E de você se conhecer, também reconhecer os seus limites, né? Então, eu tenho meu atendimento aqui, amo o que eu faço, tenho esse contato, essa troca. Mas aí eu chego na minha casa, eu me fecho, e eu vou fazer uma coisinha que eu gosto, eu vou cuidar de mim, eu vou ter o meu momento. Porque se eu não tenho também esse conhecimento, né? E eu não tenho esse espaço para ter o meu momento, né, enquanto o perfil que eu tenho ali de personalidade, eu acabo me forçando, né? Sim. E aí eu acho que é aí que entra o sofrimento de muita gente na área, né? Essa coisa da pessoa não se conhecer, de achar que deve ser assim, o assado, X ou A, né? E aí a pessoa ela acaba realmente gerando uma insatisfação, né? Eu acho que com aquilo que faz. Então eu amo o que eu faço, mas eu entendo os meus limites, assim. Não, mas muito legal você ter falado isso. Eu acho que até durante o processo de graduação é muito pontuado isso pra gente, né? Que enquanto profissional a gente precisa constantemente estar em psicoterapia também ou em supervisão para a gente saber realmente os nossos limites dentro do setting terapêutico, né? Então, por exemplo, acontece, né? Até, se eu não me engano, acho que é uma lei da física que semelhante atrai semelhante, né? Às vezes chega pra gente casos de pessoas com uma história de vida parecida com a nossa. E é quase que um desafio pra gente, né? A gente poder entender se a gente vai dar conta daquilo, porque é claro que a prioridade sempre vai ser o bem-estar do paciente, né? A gente não pode ser egoísta e trabalhar muito o nosso ego para não, eu dou conta. Será que você dá conta, né? Então, poder estar trabalhando isso com algum outro profissional capacitado que te ajuda ali, seja na psicoterapia para as minhas questões pessoais, individuais, como também profissional com um supervisor, né? Para a gente saber nossos limites, é bem isso que você falou. E eu acho que também, assim, o poder de muitas vezes a gente ter os nossos momentos de introspecção também, para a gente, né, se reconectar, enfim, se reenergizar aí com a gente, né? Porque até te aproveito para fazer essa pergunta. Você considera o nosso trabalho um trabalho pesado, Ellen? Porque muitas pessoas falam isso para mim. Nossa, mas como que é ficar o dia inteiro ouvindo problema? O que você acha disso? Olha, para mim não. Acho que já foi num começo, sabe? Acho que eu carregava uma responsabilidade. A gente carrega ainda essa responsabilidade, mas eu acho que eu carregava no sentido de entender que era eu que tinha que fazer, sabe? Todo o papel, todo o processo. Então, mas como assim? Não tá. Não, mas tinha que dar esse resultado e tal. Então, acho que isso pesava. Mas a partir do momento que eu fui entendendo, não, meu papel é esse, o papel do paciente é esse, o papel do paciente na terapia é ativo. Com certeza. Né? Ele não é uma pessoa que vai ali passivamente receber tudo aquilo que a gente tem para oferecer e pronto. Não, né? Ele também tem o papel dele na psicoterapia. E eu acho que a gente entender, unir essas coisas, né? E fazer com que o paciente também consiga entender esse papel, aí sim é nossa responsabilidade, né? Sim. Fazer com que ele entenda, olha, o seu papel é esse, eu vou te ajudar nessa trajetória. Aí eu acho que fica mais leve, assim, sabe? Eu acho que torna mais leve. Eu não vejo hoje como algo pesado. Para mim, não. Eu acho que, para mim, uma das palavras de ordem, assim, é a autorresponsabilidade, né? Que é o que a gente tenta desenvolver nas pessoas. Eu acho que é muito confortável você estar no mundo e sempre tentar
terceirizar suas culpas, os seus desconfortos emocionais, né? Então, é culpa do meu pai, da minha mãe, que eu não me desenvolvi, ou é culpa do meu terapeuta, que não é muito bom. Nunca é sua culpa, né? Sendo que é o seu caminho, é a sua vida, é o seu protagonismo, né? Então, Mas eu tem acho que... muita gente, né? Eu acho que chega com esse preconceito Sim. de que quando a gente até faz uma anamnese, alguma coisa que vai buscar um pouco da história, né, daquele indivíduo, eu vejo que muitas pessoas chegam, já vai perguntar, já vai falar que não, eu não sofri nenhum trauma na infância. E não é isso, né? A gente, na verdade, a gente busca a história desse paciente não para encontrar culpados, né? Exato. Mas para entender por que ele chegou daquela maneira, né, hoje. Então, assim, ok, a gente entende que você teve a infância assim, que o seu relacionamento com seus pais foram assim, que você teve relacionamentos interpessoais difíceis. Ok, mas eles não são culpados por quem você é hoje, né? É só um reflexo, assim, da sua história mesmo. Então, o que a gente faz na terapia ao contrário de ir atrás de, então foi a sua mãe, foi seu pai, foi seu tio, foi seu primo, é falar, olha, eles tiveram participação em quem você é hoje, mas o que você vai fazer com isso? Exato. Né? Qual o seu papel? Qual a sua responsabilidade hoje? Você quer continuar dessa forma? Né? Eu acho que é isso mesmo. E eu acho que essa questão que você pontuou mesmo, né? De aqui na Intrínseca a gente tem essa liberdade, né? E eu acho que isso é importantíssimo, assim, da gente entender, né? A gente às vezes chega até para as meninas mesmo ali que ficam na recepção, olha, gente, paciente tal, né? Eu vi que não é o perfil, né? Que ele não se sentiu tão confortável com a abordagem. E a gente conversa, tentar né? Tem muito redirecionar para alguma Isso. colega que talvez possa atender melhor a demanda dele, né? Tem Sim. muito disso aqui, isso eu acho legal, sabe? Não ter essa coisa, não, chegou para mim, eu tenho que ir até o fim, né? E às vezes Não você é em assim, estado de né? sofrimento, o paciente em estado de sofrimento, não pode, assim, a gente tem que Isso. ficar atento a isso. Isso. Mas até complementando, né, que eu perguntei essa coisa aí, será que você acha a nossa profissão um pouco pesada? Porque, assim, de fato, né, a maioria das pessoas chega até nós porque elas está com um problema. Existe uma porcentagem pequena de pessoas que chegam buscando autoconhecimento, né? Mas existem algumas pessoas que, de fato, não estão conseguindo se entender, estão com algum tipo de ansiedade, depressão, enfim, né? Os mais recorrentes aí, e procuram a gente. E sim, a gente escuta bastante coisa, né? Eventos difíceis, percepções distorcidas, enfim. A maior parte do nosso dia a gente não tá ouvindo só as coisas boas que ele tem para nos contar sobre a vida dele, né? Mas eu acredito que a psicoterapia ela tem muito uma energia de transformação, né? Porque o processo terapêutico ele se inicia quando o paciente toma a decisão de vir para a psicoterapia. Então, ele já está numa energia de mudança, né? De querer descer um pouquinho ali do salto, se colocar numa posição de eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor. E eu falo que não existe coisa mais linda do que isso, né? Eu sempre brinco, eu falo, gente, é quase um fetiche para mim isso daí. Quando a pessoa fala, Gabriela, eu sou invejosa, eu sou egoísta, eu falo, caraca, que incrível isso, porque é a possibilidade de você se dar conta de que você tem algo que você precisa transcender, que você precisa melhorar, né? E se todo mundo faz esse movimento, a sociedade é muito melhor, né? Então, com certeza. Mas muito legal, muito bacana. E daí ia perguntar para você também a respeito das suas especializações. Hoje você atende aqui na clínica dentro da TCC, né? Que seria a cognitivo-comportamental. Por que você escolheu essa abordagem, Ellen? Olha, eu gosto muito de estudar algumas outras, sabe? Mas na prática clínica, eu tive, acho que até mais facilidade para atuar com a cognitivo-comportamental, assim, porque eu vejo essa abordagem como uma abordagem mais prática e que traz mesmo essa coisa de um trabalho mais pontual. Tá. Eu acho que isso para mim foi assim o que me motivou mesmo. Olha, eu acho que eu vou por esse caminho, né? Então é claro, né? Na prática ali a gente vai pegando um gancho de outra abordagem, mas a base, né? Acho que a minha âncora ali vai ser sempre a minha segurança, vai ser sempre na TCC, né? E aí a gente vai jogando outros anzóis, né? Que assim é importante também de acordo com o perfil do paciente. Eu acho que nada é muito quadrado ali, né? Nada, a gente não vai encaixar a pessoa. Não, então eu atendo na TCC, você vai ter que se encaixar na minha abordagem. Não. A gente vai sendo mais maleável, né? Eu acho que isso é importantíssimo se a gente entende que cada um tem uma história diferente, né? Uma personalidade diferente, uma demanda diferente. Então, mas eu vi isso
na TCC, né, essa praticidade, essa pontualidade, que para mim é importante, assim, no trabalho, sabe? É mais pontual. Uhum. Então, a gente não vai desconsiderar, como eu falei, né, o passado do paciente, de Sim. maneira nenhuma. E a gente vai entender as expectativas que ele tem, né, os objetivos. A gente traça metas na TCC Uhum. também, mas o nosso trabalho é mais pontual no que está acontecendo naquele momento. Então, qual é a demanda? O que tá difícil hoje para você, sabe? O que você gostaria que mudasse? Qual a transformação que você espera na psicoterapia hoje? Então, a gente foca muito no que o paciente traz para a gente naquele momento, sem desconsiderar, né, um passado e também entendendo que existe um futuro. Sim, até por trabalhar bastante essa coisa das crenças, né? Acho que é claro que o passado ele vai estar dentro das sessões, Com faz parte do certeza. repertório, né? Só não é o foco principal ali, porque a interação a intenção a princípio acho que é fazer essa reestruturação do pensamento, né? Uhum. Então, a gente sabe de algumas técnicas muito legais da TCC, que registro de pensamento disfuncional, Uhum. né? Eu Sim, acho bem legal até para o tema que a gente vai falar hoje. Acho que depois a gente pode falar de algumas técnicas, essa questão, por exemplo, da ansiedade, né? isso. Mas legal. Eu vi também que você é neuropsicóloga, né? Então, a especialização da neuropsicologia, ela tem ganhado força nos últimos tempos. Até onde eu sei, é uma interface entre a psicologia e a neurologia, né? Então, ajuda a fazer algumas avaliações aí para pacientes com algum tipo de demência, reabilitação, Isso, neurodesenvolvimento, né? Doenças isso. degenerativas. Como que funciona uma avaliação neuropsicológica, Ellen? Para um diagnóstico também, né? Acho que hoje a demanda aumentou muito por conta de um conhecimento também que está chegando para as pessoas, né? Então, hoje eu Uhum. vejo, assim, uma procura muito maior do público infantil ali, né? Das crianças, adolescentes também, às vezes tem essa procura grande, Uhum. mas a gente também faz avaliação para adulto, né? E é interessante porque chega, eu não sei se você teve essa experiência, mas para Uhum. mim, chegou pacientes já aqui na Intrinse, assim, com 60 anos de idade, Uhum. sabe? E que, poxa, peraí, eu acho que tem alguma coisa que a gente pode trabalhar além da sua ansiedade. E aí a gente foi atrás, o paciente fez a avaliação e descobriu-se, né, um diagnóstico de autismo. Então, do Olha que TEA, interessante, né, uma que hoje vida está inteira, uma vida então, inteira, assim. Aí, né? aí a pessoa vai falar, nossa, legal, porque assim, tudo vai se encaixando, tudo vai fazendo sentido. Então, a gente consegue até trabalhar melhor as crenças, inclusive, da pessoa, porque ela entende uma coisa sobre ela, né? Até aquele momento, nossa, por que que eu tenho dificuldade nisso? Por que que isso acontece comigo? E quando ela entende, nossa, então é isso. E aí tudo vai Uhum. fazendo sentido, é muito legal. Então tem que ter também essa, eu acho que chegar mais essa informação para que tenha um maior interesse também do público adulto, né? Mas a avaliação consiste na entrevista, né? Então, ali, se for com menor de idade, vai ser com os pais também, ali, né? Não só com o paciente. Então, a gente vai fazer uma Uhum. entrevista, tem a anamnese, a observação clínica, né? Que é super importante. E daí as testagens, né? Porque a pessoa geralmente pensa, vou chegar lá e vou fazer um monte de teste. Não, gente, tem entrevista, tem uma observação, tem uma Uhum. anamnese, né? Tem tudo por detrás, mas claro que tem também os testes, né? E aí são os testes psicológicos, algumas escalas, às vezes, que a gente utiliza, e também os testes da neuro, né? Psicologia. Uhum. Então, a gente casa ali um material ou outro dependendo da demanda, né? Para trabalhar, a gente vai identificar, às vezes, o que precisa ali, né? Se é atenção, se é memória, o que que tá, que a pessoa está buscando. E aí a gente aplica esses testes e depois a gente tem uma devolutiva, a gente realiza todo um laudo, um relatório para que a pessoa entenda, né, o que está acontecendo, o que foi feito nesse período. Costuma demorar umas 10 sessões, assim, mais ou menos, dependendo da pessoa. Mas geralmente é isso, assim, a avaliação consiste nessas etapas, né? Legal. Até onde eu pude perceber, é um tratamento multidisciplinar também, né? Que Ah, envolve outros sim, profissionais, sim, com né? certeza. Até o que você falou hoje em dia tem aparecido, inclusive tem dados que falam que a incidência de autismo tem aumentado muito, né? E então, tem uma procura muito grande, né? Uhum. Crianças aí, os pais querendo fazer avaliação para os filhos, e daí normalmente envolve todo, né? O TO, fono, o neuro ou Isso, psiquiatra, né? Envolve isso. toda uma equipe aí multidisciplinar. É importante, né? A gente precisa entender o que está acontecendo com o indivíduo e ele é um ser completo, né? Então a gente Com certeza. precisa entender isso em todas as dimensões ali.
daquela pessoa. Mas é interessante até, né? Você citou esse aumento, né? Dos casos mesmo, né? Que Sim. são diagnosticados. Mas como eu citei, né? Poxa, chegou pessoas para mim com 60 anos. Como que era lá atrás? Como que foi Exato. essa infância? Já tinha, Sim. né? A pessoa já tinha esse diagnóstico, mas não era fechado, né? A pessoa não tinha essa consciência. Então, é interessante pensar que aumentou muito por conta disso mesmo, né? E que bom Do que conhecimento teve que essa... chega, né? Isso, que bom que teve esse aumento da procura, né? Das pessoas estarem indo atrás, de estar cuidando disso, porque é diferente, né? Quando você tem esse acesso e você, desde a infância, já consegue trabalhar aquilo que é a necessidade da pessoa, com certeza a vida daquele indivíduo, né? Os processos que ele vai passar, né? As questões que vão chegar até ele vão ser ele vai conseguir lidar de uma maneira muito mais tranquila, assim. Sim. Porque eu imagino o impacto, né, de você passar talvez 60 anos se sentindo um pouco desajustado, né? Então, imagino muito preconceito, porque acaba ficando rotulado como, o estranho, né? Quando na Exatamente. verdade não é, assim, é uma coisa estrutural do cérebro e dar nome para isso, para poder também, a gente tem algumas técnicas hoje, né, que ajudam aí a pessoa que tem um grau de autismo, né, poder agir socialmente com mais Sim. facilidade, né? Então, isso com certeza melhora muito a qualidade de vida, né? Com certeza, porque a pessoa entende que ela não precisa viver num sofrimento. Exato. Ela tem ferramentas para lidar com aquilo, né? Mas aí precisa entender quais são essas Exato. ferramentas, E né? ver que não tá sozinha no mundo também, né? Porque existem várias pessoas com esse mesmo diagnóstico. Então, Sim. como que a gente faz para se relacionar, né? Então, é realmente um Exatamente. apoio. Mas muito bom, assim. Acho que agora a gente talvez já possa passar um pouquinho a falar a respeito da questão da ansiedade e da autoestima, né? Eu estava olhando ontem que, assim, o Brasil, num dado muito recente no levantamento global sobre saúde mental, o Brasil é o país de maior prevalência de ansiedade. Isso me chocou muito, assim, né? Pensar que a gente está no topo da lista. E no dia a dia, né? A gente até estava conversando aqui antes de começar, a gente recebe muito caso de ansiedade, né? Como que você enxerga hoje esse cenário da ansiedade, assim, no consultório? Muitos pacientes seus hoje apresentam essa demanda? Maioria. Eu acho que Maioria. assim, não que tenha só o diagnóstico ali fechado, a gente tá falando de um transtorno aqui no caso, né? Mas a ansiedade, assim, presente e de uma maneira não saudável, mesmo que não seja o diagnóstico de algum transtorno ansioso específico, mas, assim, acho que 90%. É muito É alta a muito, procura. né? A É muito maioria alto. dos pacientes, assim. Eu acho interessante porque as pessoas, elas vêm com uma visão negativa. Então, quando eu falo ansiedade, quando eu falo a palavra ansiedade, o que que vem para você? O que que você sente? Geralmente é um sentimento negativo, é uma percepção negativa, né? Então, a gente liga muito a ansiedade a algo negativo, né? E não deveria ser assim sempre, né? Porque a gente entende que a ansiedade por ansiedade é um mecanismo natural, né? Exato. Então, assim, é uma manifestação a um estado emocional daquele indivíduo, né? Que, inclusive, se a gente for olhar lá atrás, não só a ansiedade, a manifestação da ansiedade, mas também como todos os sintomas, e a gente fala mais que hoje seria uma crise, né, de pânico, por exemplo, vem, na verdade, como um meio de te proteger, né? É para sua proteção, é para sua sobrevivência. Então a gente só precisa entender por que que isso está acontecendo num contexto em que você não corre nenhum risco, né? Exatamente. Porque é aquela história, né? A dor e os conflitos, eles também expandem a gente enquanto ser humano, de alguma forma, né? E é o que você comentou. Eu acho que, assim, a ansiedade, ela também teve um papel importantíssimo em fazer a gente se desenvolver como espécie, como sociedade, né? Porque por ter aí uma associação muito próxima com o medo, né? Isso acabou nivelando aí no passado que a gente conseguisse, né, mapear novos lugares para viver, procurar novas fontes de alimentação. Isso a gente falando do homem bem primitivo, bem de lá de trás mesmo, né? Então, a gente sabe que, inclusive, a ansiedade ela está muito relacionada a uma área do cérebro que é a amígdala, né? Que faz parte do sistema emocional do nosso cérebro, que é mais primitivo. Então, à medida que o homem vai se desenvolvendo, novas áreas corticais vão sendo adicionadas. E é por isso que difere a gente de um animal
um animal, enfim, um ser vivo para nós enquanto animal racional, né? Porque a gente ganha essa capacidade de analisar e enfim, enfim, fazer reflexões a respeito do nosso próprio pensamento, dos nossos impulsos, mas acaba que é uma condição muito antiga já e que fez a gente se desenvolver como espécie no sentido de isso daqui é perigoso, eu posso ir por aqui, eu não posso. Isso. Né? Não, a ansiedade não é medo, né? Medo é uma coisa, ansiedade é outra. Mas não existe ansiedade sem um medo, né? Então, a ansiedade, ela surge a partir de um medo. Quando a pessoa entende qual é esse medo por detrás da ansiedade, ela consegue lidar de uma maneira muito mais fácil com aquilo, né? Então, assim, geralmente a ansiedade, ela é mais difícil de lidar, porque o medo eu tenho naquele momento que eu tenho uma ameaça real acontecendo. Exato. Né? Então eu preciso me defender e o medo ele vai ser como se fosse um gatilho ali para ativar os recursos para que eu consiga lutar, fugir, escapar, enfim. Exato. Né? Agora a ansiedade ela é mais difícil por quê? Porque é um medo, nada mais do que um medo, mas de algo que ainda não aconteceu, que às vezes nem vai acontecer, né? Então ela tá lá no futuro. Ela não tá aqui, né? Então, diferente de eu sentir todos esses que hoje a gente fala que são sintomas, né? Que daí a gente trazendo para uma crise. Mas diferente de eu sentir toda essa alteração enquanto eu preciso me defender, então, um pitbull se solta aí da coleira e, de fato, eu preciso ativar meu sistema nervoso simpático ali para que eu consiga correr mais rápido, se precisar subir no muro, né? Fazer alguma coisa assim para me proteger. Agora, hoje não, as pessoas sentem toda essa transformação, essa reação, sentadas no banco de uma faculdade esperando por uma apresentação de um trabalho. Exato. Né? Então, assim, não tem ameaça real, mas internamente a pessoa entende, sinaliza, aí a gente entra com essa questão da amígdala, né, que você pontuou muito bem, que é o que vai fazer esse papel de interpretar as situações e sinalizar, tem alguma ameaça aqui. Mas não tem, né? A ameaça tá ali internamente, né? E lá num futuro distante. Sim. Mas é interessante a gente pensar, né, que quando a gente passa por alguns eventos traumáticos, né, justamente pela amígdala estar relacionada ao sistema emocional e a maneira como também funciona alguns eventos, né, ou seja, tem uma relação muito forte com a questão da memória, né, acho que por mais que uma pessoa ela trabalhe muitas vezes as emoções delas, decorrente posteriormente a um trauma, sempre que ela vê qualquer situação de similaridade àquele trauma, é como se fosse uma red flag, assim, né? Aqui, perigo, né? E daí já a pessoa, né? E acho que o autoconhecimento ele é muito bom nesse sentido, porque quando você traz isso para a consciência, entende que tá, aqui tem uma similaridade, isso me engatilhou uma coisa difícil que eu já vivi, mas não necessariamente eu estou em perigo, né? É porque são aí que a gente entra nessa questão do ciclo, né? Que é realmente um problema, porque a pessoa, geralmente a gente tem é quase que instintivo, assim, né? A gente querer fugir do sofrimento. Então a pessoa se sente desconfortável ou sente que existe uma ameaça ali naquele momento, a reação mais provável é que ela queira sair daquele contexto. E aí que tá o problema, né? Porque fugir do sofrimento não resolve. Então a pessoa ela sai, obviamente, né? Se eu saio de um ambiente que eu entendo que é perigoso, que eu entendo que tem uma ameaça, ainda que não seja uma ameaça real, mas às vezes um julgamento, né? Algo que me leve para um constrangimento, por exemplo. Se eu saio daquele ambiente, eu vou sentir alívio. Né? Quase como se a gente desse aquela respirada, né? Quando a gente foge lá do pitbull, e a gente conseguiu, a gente faz... Aí a gente se sente mais seguro. Então, é normal que eu saia do ambiente que me afeta ali, que me constrange, me deixa desconfortável, e eu me sinta mais tranquilo. Mas o problema tá aí. Eu sinalizei que tinha um problema naquele ambiente. Quando eu saio, o meu organismo entende. Saí do problema. Ou seja, aquilo lá realmente era uma ameaça. Sim. Então, todas as vezes que eu me deparar com aquela situação de novo, ou algo semelhante àquilo, eu vou ativar, mesmo que eu não perceba, o sistema novamente de proteção, porque eu vou sinalizar para o meu organismo, né, e através de uma memória mesmo, que tem realmente um problema ali,
E aí eu vou sentir tudo aquilo de novo, e aí eu vou fugir de novo, e eu vou ficar nesse ciclo, e o problema é que vai intensificando, né? Infelizmente a tendência não é melhorar, né, gente? É só piorar. Só piorar. Porque vai acumulando mais carga emocional em cima daquilo, né? Uhum. E eu sempre falo, né? Quando o assunto é medo, se a gente enfrenta, ele diminui de tamanho. Se a gente recua, ele tende a aumentar, Aumenta. né? Então vai só intensificando mais a situação. Vai aumentando, porque assim, você entende que você saiu da situação, né? Então você sentiu aquele alívio, mas depois você tá de novo naquela situação, né? E aí você não consegue lidar com aquilo, porque você não enfrentou. Então o seu medo, ele tende a aumentar, né? E aí que tá o problema, né? A gente vai passando por isso constantemente, vai aumentando, e a gente vai passando a sentir medo não só da situação, mas a gente começa a sentir medo de sentir tudo aquilo diante daquela situação. Exato. Então eu passo a ter medo do medo, né? Medo, sim. E aí que tá o problema, né? Porque vai ficando cada vez pior, não tem jeito, né? A gente precisa enfrentar, a gente precisa encarar, mas claro, sempre com respaldo, sabendo, né, como, né, um ambiente seguro. Então a gente não vai fazer isso de maneira imprudente, né? Sim. Se o indivíduo tem medo, às vezes até porque passou por um trauma, né? A gente entende, às vezes a pessoa passou por alguma situação de um afogamento, por exemplo, né? A gente de maneira nenhuma vai pedir para aquela pessoa ir para uma piscina, se jogar e sair nadando. Já de cara, né? Não, a gente vai entender, né? Então, qual é o processo? Você começa a sentir isso quando? Quando você está próximo, quando você vê uma imagem, quando você pensa na água, você já se sente ansioso? Então, vamos aos poucos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também para as pessoas não acharem, então é só isso, né? Então é pronto, é só eu ir lá e encarar. Não, porque daí a gente causa um problema ainda maior. A pessoa não consegue lidar com aquilo, porque ela foi logo de cara naquilo que ela mais teme, e aí ela volta achando que realmente ela não é capaz de encarar a situação, né? Porque a tendência é aquela coisa que a gente fala das metas irreais, né? Porque às vezes você coloca uma meta muito alta, daí você vai lá para tentar executá-la, o resultado não é positivo, isso só reforça aquela crença anterior de que, tipo, não, isso daqui não serve para mim realmente, eu não lido bem com essa situação. Mas, na verdade, né, é respeitar esses limites e fazer isso de uma maneira, né, gradativa, de uma maneira organizada, né? Acho que a psicoterapia, inclusive comportamental, tem muitas técnicas nesse sentido, né, de sensibilização e tal, que ajuda bastante. Com certeza. Tem que ter esse cuidado, né? Não dá pra gente... Eu acho que até no que diz respeito às técnicas, né? A TCC, de fato, ela tem muitos exercícios, técnicas, ferramentas, que a gente chama, né? Pra lidar com essas situações. Mas o que acaba sendo uma bênção pode ser uma maldição também, né? Porque, assim, hoje a gente tem acesso livre a todas essas informações. E a gente sabe que tem... canais, né, onde a pessoa pode acessar que são muito confiáveis, né, que tem profissionais respeitáveis, mas infelizmente tem muita gente ensinando por aí, né, dicas de como lidar com a ansiedade e que às vezes até prejudica a pessoa, porque é muito alto o número de pessoas que chega e quando a gente vai tentar fazer um trabalho, né, às vezes de respiração ou utilizar alguma técnica, como você falou, da dessensibilização, né, a pessoa fala, já tentei, não deu certo. Não, mas como você tentou? Aonde você viu? Em qual foi o contexto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a respiração mesmo, né, que é uma das técnicas assim que a gente mais utiliza, na verdade é a primeira, eu acho, ali, para lidar com isso, tem um porquê, né? Então não é só assim, chegar para a pessoa e falar, respira fundo. Não é só isso, a gente entende que qual que é o papel da respiração? Você sabe por que a gente trabalha a respiração para uma crise de ansiedade? Porque é justamente a respiração que vai ativar seu sistema nervoso simpático, que vai fazer com que você sinta tudo o que você sente, né? Que é o tremor, sudorese, calafrio, dores, agitação motora, né? Então, é a sua respiração que fez todo esse trabalho. Então, a gente precisa fazer com que você entenda esse processo, né? Que você trabalhe, é um exercício que a gente vai fazer com você. Não é só pegar, é assim que respira, então quando eu estiver tendo uma crise eu vou respirar desse jeito. Não, é um treino. Então você vai treinar essa respiração nos momentos que você estiver tranquilo. Para quando você tiver alguma crise, você conseguir aplicar. Não é só respiração, você precisa estar pensando também de acordo com aquilo, porque senão vai ficar uma guerra. Você respira, seu organismo está tentando ficar tranquilo, calma, a respiração está tentando me acalmar, mas eu estou pensando em infinitas possibilidades ali que me trazem angústia e desconforto,
Então é uma guerra, né? E às vezes a pessoa chega com essa frustração. Ah, mas eu já respirei, mas eu já tentei, comigo não funciona, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas muito legal essa coisa do treino mesmo, né? Porque se fosse uma coisa tão simples assim, né? Só você controlar a sua respiração, porque a gente sabe que a respiração ela acaba ficando mais curta, isso inclusive vai influenciar na diminuição da capacidade de raciocínio da pessoa na hora. Então, o momento da crise é um momento que você não vê nada, você trava ali, né? Então, quando você já tá num processo terapêutico, né? Fazendo todo esse treinamento, tudo, você já fica, né, com um suporte muito melhor. Eu acho que a psicoterapia talvez entra também para trabalhar muito essa coisa do compromisso, né, em relação a você tentar realmente transcender aquilo que incomoda, né? Porque eu acho que quando você foge da situação, é uma recompensa a curto prazo, né? Mas a gente está sempre buscando as recompensas a longo prazo, né? Que são as coisas mais sólidas aí. Então, para a pessoa, de fato, ter uma paz, uma qualidade de vida, ela poder ir e vir de qualquer lugar sem ficar sendo limitada, porque a ansiedade, o que a gente percebe é isso, ele começou a limitar muitas pessoas, né? A não sair de casa, a não ir em um lugar específico, né? A não ter vida social. Então, é muito importante trabalhar essa responsabilidade e essa vontade realmente de querer melhorar, né? Sim, é até essa questão, né, você falou dessa respiração mais curta, né, então é interessante porque a pessoa que é muito ansiosa, ela não só ativa essa respiração no momento da crise, mas ela hiperventila o tempo todo. Então é aquela pessoa que respira pelo tórax o tempo inteiro, né, tá... às vezes a gente vai falar e a pessoa fala, faz sentido, porque às vezes eu tô no trabalho e eu sinto que, ai, falta o ar, sem eu perceber, né, porque a pessoa tá hiperventilando o tempo inteiro, por isso que às vezes acorda, Ellen, mas eu tive uma crise e eu tava dormindo, acordei e já comecei a ter crise. Muita gente Porque fala isso, porque né? a pessoa tava hiperventilando já. Foi dormir muito agitada e já tava com aquela respiração, né, que não é uma respiração relaxante, correta, né, que é a respiração pelo diafragma. E aí ela dá uma respirada mais profunda, tem um pensamento, algum gatilho, pronto. É o suficiente para ativar toda a crise ali, né? Então, o indivíduo que é ansioso, ele respira errado constantemente. Então, precisa reaprender a respirar, né? Eu acho que é isso. E talvez seja mais comum, até legal para aproveitar o gancho para a gente falar, né, dos transtornos associados à ansiedade. Então, você acredita que talvez essa pessoa que ela hiperventila constantemente, talvez estejam mais associados ao TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada? É o que a gente mais vê, né? É o que a gente mais vê, sim. Acho que sim, acho que é o mais comum, né? A gente fala geralmente o diagnóstico que chega é esse mesmo, né? A gente sabe que tem outros, mas que daí são mais difíceis, né? Assim, costumam aparecer, mas numa demanda menor, assim, né? E o indivíduo que tem o transtorno de ansiedade generalizado é o tempo inteiro ansioso. Exato. É ansioso por tudo, literalmente é generalizado, né? Não tem um tema específico, diferente da fobia, né, de outros transtornos que daí a gente vai entender que tem um tema mais específico ali, quase um nicho, né, ali, que traz ansiedade, um gatilho. A ansiedade generalizada não, é trabalho, é saúde, é família, é relacionamento com amigos, né, carreira, tudo traz um desconforto, né, e assim, todo mundo tem ansiedade, então a gente precisa entender também que eu acho que é importante ressaltar que para ser um transtorno, não basta você ser uma pessoa agitada, uma pessoa que se preocupa demais, né? Para ter um transtorno, precisa transtornar. É bem isso. Para ser transtorno, tem que transtornar. Ou seja, tem que ter um prejuízo real, significativo. Na vida do indivíduo, né? Em alguma área da vida daquele indivíduo, né? E tem um tempo, né? Eu comecei a ter esse prejuízo há quanto tempo? Né? Quanto tempo faz? Então, tem que ter uma constância também. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a ansiedade é uma coisa que eu acho que difícil, quase impossível da gente ouvir alguém dizer que nunca sentiu ansiedade. Acho que nem existe, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de ansiedade, porque a gente vai falando aqui de uma coisa ou outra e o pessoal vai se identificando, porque é fácil se identificar com tudo isso, né? E aí, nossa, será que eu tenho um transtorno? Não, tem que ter cuidado, porque tem toda umas regras, né, que a gente precisa seguir para ter um diagnóstico. Legal, porque é comum realmente que as pessoas, elas também tenham uma expectativa em relação à vida um pouco com a régua muito alta, né? Então, é aquela coisa da paz interior, que em algum momento vai me acompanhar e eu vou viver num bem-estar contínuo, sendo que, assim, qualquer situação nova, né?
nos desafia. E é comum esse mecanismo da ansiedade, né? Porque você vai meio que com o freio de mão puxado, né? Deixa eu conhecer esse território aqui, né? E isso é absolutamente comum enquanto sociedade, né? A ansiedade, ela faz parte. Então, de fato, a pessoa até, aproveitando e falando também do transtorno de pânico, né? Que é muito famoso, para você, de fato, ser diagnosticado com transtorno do pânico, é necessário várias, né, eventos de pânico. Então, às vezes a pessoa tem um caso isolado, tudo, eu tenho transtorno do pânico. Não necessariamente, você tem que ter vários episódios. E eu acho que o pânico é aonde a gente vê, né, que as reações fisiológicas, elas são bem acentuadas, né? E acho que a palavra de ordem também é essa coisa do medo de sentir medo. Então, a pessoa, ela tem um episódio e depois o medo de que novos episódios ocorram, vão fazendo a pessoa se fechar. Muitas vezes até acaba associando a um outro, né, transtorno de ansiedade, que é a agorafobia. Que a pessoa, ela tem muito receio de estar em locais onde ela não se sinta segura, onde ela sinta que se acontecer alguma coisa ela não vai conseguir fugir. Se vir a crise, ela não vai ter para onde correr, né? Então, acaba a agorafobia também sendo um transtorno associado, né? Na verdade, a gente tem crises de pânico dentro de outros transtornos ansiosos, né? Sim. Então, a presença de crise é comum, às vezes na TAG, na agorafobia, né, nos transtornos de fobia mais específico. Então, essas crises aparecem em outras situações, por isso que às vezes dá uma confundida. Mas geralmente a pessoa que tem mesmo a síndrome ali, o transtorno, né, do pânico, de fato, eu acho que o pensamento, assim, chave, né, a palavra-chave é esse medo. Medo de enlouquecer, medo de perder controle, Medo de morrer, né? Medo de morrer. Então, é isso mesmo, sabe? É o medo do medo. Sim. Então, é medo de sentir aquilo de novo. E aí não dá conta de... Não, é porque a gente parando para pensar em ansiedade, a gente pensa em sobrevivência. Sim. Né? Então, eu preciso que aquele indivíduo entenda que ele vai sobreviver àquilo. Por isso que eu acho que é super importante o papel da psicoeducação, né, de uma boa explicação sobre o que está acontecendo com ele, por que está acontecendo aquilo com ele. Porque quando ele entende isso, ele também se dá oportunidade de oferecer ferramentas para que ele sobreviva àquilo, sabe? A ansiedade, ela vai surgir porque ela entende que você está diante de um perigo que você não é capaz de sobreviver. Sim. Mas então, ele precisa entender que, assim, não, eu sou capaz de sobreviver, né? Um dos exercícios que eu acho que é bem legal que a gente faz com relação a isso é essa questão mesmo, da pessoa pegar a situação que ela teme. Então, se eu identifico que eu tenho medo de fazer uma apresentação no trabalho, né, de perder meu emprego, enfim, ela vai pegar aquela situação e ela vai destrinchar aquilo. Então, o que de pior poderia acontecer aqui? Se eu for apresentar esse trabalho, ou se eu for conversar com meu chefe, se eu sair com fulano, né? O que de pior pode acontecer? Se eu estiver na fila de um mercado sem ninguém, passar mal, o que de pior pode acontecer? Isso. Então ele vai destrinchando o que de pior, até ele chegar naquele medo, naquele cenário mais catastrófico, digamos assim, né? Quando ele chegar naquele cenário, daí sim ele vai pegar e fazer as reflexões necessárias para enfrentar aquilo. Então, é uma situação que eu não quero enfrentar. Muito provavelmente vai me trazer desconforto, eu vou sofrer, não vai ser legal, não vai ser bom. Mas eu consigo sobreviver? Eu dou conta? Dou. Eu não quero passar por isso, mas não querer passar com isso é diferente de não conseguir. Sim. Né? Então, é claro que eu não quero passar por uma enfermidade, é claro que eu não quero perder o emprego, é claro que eu não quero passar vergonha em público, né, acabar reprovando na faculdade. Mas se isso acontecer comigo, eu vou passar e eu vou sobreviver a tudo isso, mesmo não querendo. Quando você entende que você dá conta, a ansiedade, ela diminui assim drasticamente. O medo, ele vai indo embora, né? Porque ele entende, tem algo ali que é uma ameaça, que é algo que não é legal se acontecer, mas não ameaça a minha sobrevivência, né? E aí, feito isso, aí a pessoa consegue voltar para a realidade, né? Então, calma aí. Esse é o cenário, o pior cenário. Mas quando eu volto para a minha realidade, o quão distante eu tô daquele cenário? Provavelmente muito, né? Sim. Porque o ansioso, ele pensa no pior cenário possível. Então, o quão distante eu tô, qual a probabilidade daquilo acontecer comigo. E aí você entende que daí eu me acalmo ainda mais, porque eu entendo que, ok, se acontecer eu dou conta, mas eu tô tão distante daquilo acontecer, né? Então eu consigo lidar com isso. E é interessante pensar nessa coisa da antecipação, né, exacerbada aí do futuro mesmo.
Porque a gente sabe que quando a pessoa ela tá ansiosa, ela acaba trazendo para o presente aquele desconforto que é, como a gente sempre fala, que acho que mais de 90% das nossas preocupações, elas nunca chegam a de fato a acontecer, né? Isso. Então, quando o pensamento ele tá muito lá na frente, você não tá lá e você também não tá aqui, né? Então, você também tá perdendo tempo de vida, de momento presente seu, por o excesso de uma preocupação que, se vier a acontecer, provavelmente a vida vai te mandar recursos para lidar com a situação, certeza, né? com Eu acho certeza. que quantas coisas não acontecem na nossa vida e a gente, quando tá acontecendo, é o que você falou, né? A gente tem uma tendência a se esquivar da dor. Isso é inerente ao ser humano. Mas quantas coisas acontecem, quando tá doendo, nossa, parece que não vai passar, é horrível. Mas posteriormente, meses, anos depois, tem coisa que a gente olha e fala, caramba, né? Eu precisava ter passado por aquilo. Olha como eu evoluí desde aquele evento, né? E consegue dar nome para aquilo e às vezes até associar uma gratidão, porque aquilo de fato te expande, né? Como Sim. ser humano. Até a procura, né, da terapia. A gente vê que as pessoas Exato. chegam, né? A gente estava conversando e a gente falou sobre isso, né? Da pessoa, ela tá. Geralmente o ansioso, ele procura a terapia quando ele já tá sentindo fisicamente os sintomas de ansiedade, né? Então é muito difícil a pessoa procurar antes disso. E muito provavelmente ela ficou anos ali lidando com aquela ansiedade, que já não era uma ansiedade saudável, né? Num nível saudável, mas que, como não tinha nenhum sintoma físico aparente, ela lidava com aquilo. Então, tava hiperventilando? Tava. Tava mais irritada, concentração prejudicada, sono prejudicado, memória, né? Então, assim, N fatores ali que já não estavam legais, mas ela conseguia lidar. Era um desconforto conhecido, né? Então, ela conseguia lidar com aquilo. A partir do momento que surge algo que realmente espanta, que daí é quase como se o corpo estivesse gritando ali, né? Olha, você precisa procurar ajuda. Aí a pessoa vai buscar ajuda na psicoterapia, né? E às vezes pensa, nossa, mas eu tô passando o pior momento da minha vida. Mas olha, entenda, foi esse momento que foi necessário para você buscar ajuda e para você viver o melhor momento da sua vida depois. Né? Porque senão você ia ficar numa vida medíocre quanto tempo? Quanto tempo você ia ficar no tá ruim, mas tá bom? Exato. Né? Então, agradeça essa dor, porque foi ela que te fez buscar, foi ela que te expandiu, movimentou. né? Sim. Foi por isso que você se movimentou ali para uma transformação, né? Mas é legal, porque é uma interpretação que a gente faz posterior ao evento difícil mesmo, né? Quando tá acontecendo, a gente não consegue vincular isso. Mas depois que a gente consegue dar esse estralo, é algo realmente muito especial, né? Eu acho que existe uma beleza oculta por trás dos momentos difíceis, né? Então, mas é isso. Eu acho que seria bacana também a gente falar sobre o transtorno de ansiedade social, né? Também é uma coisa que, pelo menos assim, para mim, né, enquanto terapeuta, chega bastante. Sim. Então, as pessoas que têm dificuldade realmente de interagir socialmente falando. Eu achei legal que você falou que você veio na pandemia, né, aqui para Intrinse. E eu tava até vendo, né, que teve um aumento de mais ou menos 25% dos casos de ansiedade depois da pandemia. A gente, quando aconteceu, a gente trocava muita figurinha aqui, né, o pessoal da clínica, porque era incrível como o pessoal realmente, assim, a pandemia afetou a saúde mental da população, né, era uma temática constante. Como que você sentiu isso? E eu vejo até fazendo um gancho, né, com a pandemia, essa questão da ansiedade social, que é justamente isso, né, eu acho que antes tinha mais exposição, tinha mais enfrentamento. Quando eu me fecho, porque fui obrigada a me fechar, me restringir a esse contato com o outro, eu fico numa zona de conforto que não é legal. Porque daí eu começo a ter um contato só ali pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Aí começa a comparação. Aí eu começo a ver algo que não é real, que é irreal. Né? Mas aí eu vou me comparando com aquilo e eu vou vendo que talvez eu não tenha tanta capacidade assim de lidar com algumas situações, que o julgamento do outro não vai ser legal. Né? E aí eu começo a crescer o meu medo sem enfrentar, porque eu tô trancada dentro de casa. Só falando pelo WhatsApp, aí é confortável, porque quando eu tô ali atrás, né, de uma tela de um celular, de um computador, eu consigo programar minhas respostas, eu consigo pensar muito bem no que eu vou dizer, avaliar a minha imagem naquela situação, né, diferente de quando eu tô aqui, né, e agora, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou falar bem? Será que eu vou lembrar de tudo que eu me propus a falar? Então é diferente, é um enfrentamento, né, e não tava tendo isso. Então, aumentou muito, assim, muito, drasticamente, assim, o número de pessoas que
que até chegavam com isso mesmo. Eu não tinha esse problema, né? Eu fazia Uhum. faculdade, eu apresentava os trabalhos. E agora que eu fiquei fechada, eu vejo que eu não tenho mais coragem de retornar e de fazer aquilo que eu fazia, né? Uhum. Porque é esse medo que foi crescendo de "E agora, como que vai ser quando eu voltar? Sim. Quando eu me expor de novo, né?" Uhum. Mas legal. Em relação à questão também das fobias específicas, Ellen, você acha que chega muito caso para você no consultório, até por você ser da TCC e ela ter uma técnica muito interessante para trabalhar com Hum, fobias específicas, ou não é uma demanda muito alta? eu não tenho essa demanda assim tão alta de fobias específicas, assim. Eu acho Tá, que nesse tempo, né, que eu tô na Intrinse, eu peguei bem poucos casos mesmo. tá. E aí, eu acredito que foram alguns em questões mais até de, né, de elevador, que daí a gente fala de uma agorafobia, da Uhum. água, né? Essa questão da água também, de ter passado por alguma situação e tá com esse medo. Mas da fobia específica ali, eu não tive muito contato. Mas a TCC, de fato, tem uma ferramenta muito legal para lidar com isso. Sim. Normalmente, a fobia específica, ela fica associada a algum evento traumático, né? Muitas vezes a Uhum, pessoa não trouxe isso ainda para consciência, é algo que nem sempre ela se deu conta de sim, que, né? Às vezes o trauma não é específico com aquilo, mas de alguma forma se associou àquilo, né? E ganhou aquela roupagem, como você falou, né? De elevador, acrofobia, né? Às vezes isso, fobias associadas a até animais específicos, né? Que muitas vezes vem dessa associação. isso mesmo. É legal, bacana. E assim, o que que você acha sobre o público adolescente? A gente percebe que assim, né, eles já estão mais engatilhados à questão da ansiedade, justamente por esse excesso de ferramentas digitais, né? O excesso de Uhum. tela. E também acho que é relevante falar sobre a imaturidade até cerebral deles, né? Porque hoje um ser humano ele vai terminar de desenvolver o cérebro ali por volta dos 24, 25 anos, né? E os últimos circuitos a se formar é o córtex pré-frontal, que fica atrás da testa, que justamente vai trabalhar a organização, a atenção, né, o julgamento, né? Então, o adolescente a gente percebe que ele fica muito ancorado na opinião do outro, né? Sim, Ele ainda não conseguiu amadurecer nesse aspecto e fica mais suscetível à ansiedade. Você concorda com isso? isso. E eu acho que os estímulos, né? Eu acho que hoje tem muito estímulo, então assim, não tem espaço para que ele trabalhe as questões dele, né? Na Uhum. verdade, ele nem deixa esse espaço, porque todo o espaço que tem, ele tá preenchendo com redes sociais, com tela, com televisão, né? Então, assim, não Uhum. tem esse espaço e favorece, porque quando a gente fala até dessa questão mesmo de não ter essa maturidade, de fato, né? A pessoa não tem como você passar um tempo ali olhando um aspecto da vida de Uhum. alguém, que geralmente é o aspecto positivo, né? Porque é muito difícil as pessoas realmente, de fato, colocarem nas redes aquilo que de fato está acontecendo com elas, né? Não acho que nem teria como também. Sim. Então, geralmente você coloca, faz um recorte, Das melhores né? partes, né? É um Uhum. recorte. Então, assim, eu acho que você passar um tempo ali nas redes sociais, olhando para tudo aquilo e entendendo que só você está passando por problemas, que só você tem uma vida que não é tão feliz, que não é tão significativa, né? Que não Uhum. acontecem coisas tão legais, que você não chegou num padrão. E aí, essa questão de padrão de beleza é um problema, porque de padrão não tem nada. Se a Exato. gente entende que padrão é uma É uma maioria, maioria? como que eu coloco como padrão de beleza uma coisa Uhum. que é quase inatingível para a maior parte das pessoas, Exatamente. né? Então, Uhum. assim, o adolescente ele se coloca muito frente a tudo isso. E aí, dificilmente ele não vai ter né, essa questão da ansiedade, da autoestima afetada, né? Vai afetar, não tem como. Sim. Legal, interessante. Acho que é bem por aí mesmo. O adolescente, ele acaba, é, não só por uma imaturidade de experiências mesmo, mas também por uma questão que é do corpo, assim, de o desenvolvimento ainda estar ocorrendo, ficando muito mais suscetível a isso, né? A gente até estava comentando aqui antes que na minha adolescência, na sua adolescência, a gente não teve essa zona de Uhum. comparação tão grande que as redes sociais hoje causam neles, né? Então, acaba que eu fico me questionando das gerações que já nascem, né, imersas na tecnologia, como que vai ser esse impacto,
mas de qualquer forma a gente vê que o planeta está constantemente em evolução e a gente vai se adaptando, né? A gente vai tentando se adaptar. Mas assim, é interessante a gente pensar, né, que hoje o Brasil, sendo o país com maior prevalência de ansiedade, outros dados também falam que a gente está entre os top ali, os top 5, né, nos países que mais fazem o uso de telas, assim, né? Então, as redes sociais aqui no Brasil, elas ganharam uma proporção, contanto que a gente vê esse aumento da profissão de digital influencer e tal, porque realmente isso está muito no nosso dia a dia. Você acha que isso, de alguma forma, também, né, a ansiedade ali, puxa bastante essa questão da autoestima também, né? Que é um tema que a gente queria falar aqui hoje. Sim, é porque assim, as pessoas, né, elas tão em constante uso mesmo, né, de tudo isso, a gente sabe que faz parte do dia a dia, não tem nem como falar que deve tirar totalmente, né, não dá, né, a gente sabe que faz parte, a gente tem que se adaptar, aí que tá, né, porque eu acho que o brasileiro, principalmente quando a gente traz esses dados, é um povo mais expansivo, mais extrovertido, mais alegre, não é isso? As pessoas de fora geralmente falam, nossa, o brasileiro é muito feliz, é muito alegre, muito brincalhão. Sim. Eu acho que isso faz com que a gente vá tendo também mais dificuldade de lidar com algumas questões. Então, a gente tem a tendência, acho que ainda maior do que o normal, de querer fugir. De buscar esses recursos externos, né? Exatamente. Então, assim, eu tô numa cultura, né, que predomina a alegria, a diversão. Então, assim, se eu tô desconfortável, não, eu vou procurar algum estímulo que me deixe bem nesse momento. Então, a gente vê muito acontecer da pessoa passar o dia ali, né, se preenchendo e tentando tudo aquilo. E aí, quando chega a noite, a pessoa não consegue evitar, porque daí em algum momento ela vai ter que apagar a luz e deitar para dormir, né? E aí ela se depara com tudo aquilo, às vezes não dorme bem, pensamento acelerado, né? Adolescente passa muito por isso, porque eles quase que vestem uma máscara o dia todo, então estão com os amigos, tem que estar feliz, né? Tá nas redes sociais, tem que postar algo legal. Então eles estão o tempo inteiro se forçando a ficar bem. E aí, a hora que chega a noite, né, quase que desaba tudo ali. E as crises também, né? Porque daí, num momento ou outro, eles não vão dar conta daquilo, né? Então, vai surgir, o problema vai aparecer, não adianta fugir, né? E com relação à autoestima, tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque se eu entendo que a autoestima é o valor que eu atribuo a mim, né? Então, o conceito que eu tenho de mim mesmo, né? De uma maneira mais simplista, assim. Claro que a gente entende que tem a questão da autoimagem, do autorreforço, né? A gente tem toda uma separação ali, mas nada mais é do que, de fato, o valor que eu atribuo a mim mesmo, né? Enquanto pessoa, indivíduo, com as minhas habilidades e tudo mais. Mas se eu não tenho esse momento de autoconhecimento, de autorreflexão, eu não sei quem eu sou, e eu vou seguindo com as percepções que eu vou trazendo de situações e das comparações. Sim. Porque daí eu vejo que eu não sou tão bom igual fulano, eu não tenho o corpo do ciclano, eu não tenho as habilidades do Beltrano, né? E aí eu vou me comparando com um com o outro, com um com o outro. Eu vou criando essa avaliação de mim mesma, esse julgamento de mim mesmo, que geralmente é negativo, né? E aí, se eu penso tudo isso sobre mim, sobre as pessoas, sobre o mundo, dificilmente diante de uma circunstância, seja ela social ou não, eu vou me sentir segura e capaz de lidar com aquilo. Sim. Eu vou me sentir insegura, né? Eu vou ficar mais ansiosa naquela circunstância, porque eu já tenho um pré-julgamento, né? Eu já atribuí o meu valor. Sim. E não é algo que é positivo, né? Então a gente vê essa ligação, assim, a ansiedade, a autoestima, elas andam bem juntinhas, assim. Né? Com certeza. Mas legal, assim, acho que a gente, olhando também por algumas abordagens, né, de psicologia que talvez elas vão numa profundidade de trabalhar questões do inconsciente e tudo, falam muito sobre essa coisa da nossa autoestima, ela tá muito vinculada com a criação do nosso ego ali nos primeiros anos de vida, né? Então, a maneira como a gente se percebe é percebê-lo pelo ambiente que a gente está inserido. Então, aquilo que os nossos pais passam pra gente, a maneira como eles vão nos reforçando. Então, a gente sabe que, por exemplo, crianças que crescem dentro do ambiente onde absolutamente tudo que a criança faz é colocado defeito, né? Assim como, sei lá, pais predominantemente pessimistas,
a maneira como você realmente alimenta as emoções daquela criança vão nortear se ela se sente um indivíduo, né, bom o suficiente para estar no mundo e capaz e próspero, Sim. ou se essa autoestima ela fica baixa, né? Então, até onde a gente pode saber da psicologia comportamental, não necessariamente existe esse mergulho profundo em questões do passado, mas de fato elas estão presentes nas sessões. Mas acho que talvez vocês transcendem isso focando nas crenças que ficam estabelecidas a partir dessas experiências da infância, né? É que, na verdade, a gente tem esse trabalho, né? A gente se utiliza disso, mas aí a gente vai mudando ali, talvez, os nomes, né? Então, Sim, é semelhante, né? sim, Vai mudando uma coisinha ou outra. Então, assim, de fato, a gente vai entender que essa dinâmica familiar é super importante, porque a gente, né, na fase de desenvolvimento, a gente tem necessidades. com certeza. E nem sempre traumas que marcam a vida da pessoa. Porque a pessoa fala, nossa, mas eu tive uma infância tranquila. Tá, mas às vezes as suas necessidades foram supridas de uma maneira inadequada, Sim, né? Então não é só um trauma que vai marcar a vida daquele indivíduo, né? É tudo, é o dia a dia, é o cotidiano, é as relações, né? Então às vezes tá aparentemente tudo bem, mas alguma necessidade ali ou foi suprida de maneira exagerada, ou faltou algum recurso para aquela criança, né? E daí ela vai criando ali as suas percepções de uma maneira imatura, porque a gente sabe que a criança por si só é egocêntrica, sim. ela vai trazendo tudo para si. Então se eu marquei, né, com o meu pai de sair para chupar um sorvete no final de semana, e o meu pai, na hora, eu me arrumei toda, fiquei Precisou linda e cancelar. maravilhosa, e meu pai cancela, eu não vou ter uma maturidade para entender, nossa, meu pai teve um problema no trabalho, teve que desmarcar, ok, a gente vai outro dia, não. O que a criança faz? Ela traz para si, né? Então, então o problema é eu. Será que meu pai não gosta de estar comigo? Será que eu não mereço atenção? Eu não sou boa o suficiente, e aí vai se criando as crenças, né, de desvalor, de desamparo, de desamor, né? A criança, ela não tem capacidade para lidar com todas as circunstâncias. Se eu tenho pais que são muito exigentes, como você falou, a criança provavelmente vai lidar com situações que ela não tem capacidade para lidar e ela vai fracassar. Sim. Não porque ela não é capaz, mas porque ela não tinha maturidade para lidar com aquilo. Ela tinha que ter tido uma ajuda, um suporte. Né? Mas aí o que ela faz? Ela traz para si. Sim. Então eu sou um fracasso, então eu não faço nada direito, né? E aí quando vai crescendo um indivíduo cheio de crenças disfuncionais, né? Que é o que a gente trabalha ali na TCC, né? Vocês vão trabalhar de uma maneira diferente, Sim. mas é basicamente a mesma coisa, né? É isso mesmo. São caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, né? Eu acho que a gente sabe também que, por exemplo, é muito comum pessoas com autoestima baixa quando tem o transtorno de neurodesenvolvimento, que é o TDAH, né? Justamente por essa sensação de desajuste ao meio, né? E eu acho que é interessante a gente pensar também que na criação de um ser humano, né? Os pais aí, enquanto indivíduos, saber fazer essa dança, né? De impor limites para que eles, de alguma forma, já venham para o mundo mais tarde, entendendo que nem tudo vai ser conforme a vontade deles, né? Que o mundo não gira em torno da gente, então acaba gerando uma resiliência maior para lidar com as adversidades, né? Então os pais que também mimam muito pode ser um problema. E os pais que também às vezes são extremamente rígidos, não entendem que uma criança, um adolescente, está formando, né, o seu sistema ali emocional. Então ninguém nasce sabendo. Né? A gente às vezes leva uma vida para conseguir controlar as nossas emoções, né? Então, as crianças, os adolescentes, eles ainda estão nesse processo, né? Sim, e é por isso que é importante a exposição. Porque quanto mais eu me fecho, aí a gente volta para as telas, né? Para essa coisa toda, menos eu me exponho e menos eu entendo das minhas capacidades e limitações. Sim. Né? Então eu continuo acreditando que eu não dou conta mesmo. Eu continuo acreditando que só fulano consegue e eu não. Então é um problema mesmo. E né, a gente tem aí a terapia do esquema também, que está um pouco meio que vinculada ali, né? A gente vai utilizando um pouquinho de cada, mas que é também dessa terceira geração e que vai trabalhar muito essas questões, né? Então a gente vai pegar esse material também e vai fazer com que o indivíduo volte lá atrás, entenda o que aconteceu, não para, novamente, né, falando assim, não para identificar culpados, mas para que ele consiga criar uma nova perspectiva daquela situação hoje como um indivíduo mais maduro. Exato.
né? Então, quando eu olho lá para trás, naquela situação daquela criança, né, que o pai não pôde ir, hoje, como adulto, o que que você pensa sobre isso? Né? Muito provavelmente você vai ter outra visão. E as pessoas, elas não fazem esse retorno, né? A gente só segue com as percepções de uma criança. Então, é interessante isso que você falou, né? Eu acho que esse ressignificar dentro da psicoterapia, ele é muito valioso, né? Porque muitas vezes a interpretação que a gente faz de fatos da nossa vida é com um olhar infantil. Depois que a gente cresceu, virou adulto, a gente não parou de novo tudo e reviu. Porque muitas vezes, hoje já como adulta, não tem aquela coisa que a gente brinca, né? Que os nossos pais falam, um dia você vai entender. E você acha que esse dia não vai chegar. E daí, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai falar, putz, é verdade, né? Sim. Então, muitas vezes, né? Os nossos pais talvez não estiveram presentes ali pra gente, mas porque, de fato, a vida não é festa, né? Eles tinham outros compromissos, eles também tinham as dores deles. Então, eu acho que ressignificar isso para sair dessa posição de vítima, porque a posição de vítima não leva ninguém a lugar nenhum, né? Sim. E daí, de fato, dar nome para os eventos, entender por que eu sinto uma ansiedade aqui ou uma autoestima baixa ali. E daí a gente, né, o autoconhecimento favorece nesse sentido, da gente entender aonde eu tô me sabotando, aonde eu não tô, né? Até onde isso é real, até onde não é fantasia, né? Até a ansiedade social, né? A gente tem muito desse perfil mais infantil. Por quê? Sentir vergonha, medo de falar alguma coisa para outra pessoa por conta do julgamento dela é uma atitude infantil. Sim. Porque se eu penso enquanto adulto, ok, eu vou me apresentar para a pessoa, vou conhecer uma pessoa nova, eu vou apresentar um trabalho na faculdade, né? Vou participar de uma entrevista de emprego. Eu posso ser julgada de uma maneira mais negativa? Posso. Mas o que isso vai acarretar para mim, para o meu desenvolvimento, para a minha sobrevivência, enquanto indivíduo, o que isso vai impactar? O que as pessoas estão pensando, né? Eu vou apresentar um trabalho na faculdade e às vezes uma outra pessoa acha que não foi legal ou faz uma piadinha. Ok, o que isso mudou para você? Né? Você vai embora, você vai chegar na sua casa e o que isso vai ter mudado no seu dia a dia? Sim. Mas a criança, ela vê aquilo como um monstro. Né? Então, não ser aceito pelos amiguinhos, ser taxado às vezes de bobo, de chato, né? Então, é realmente algo muito difícil de lidar, porque eu não tenho ferramentas para lidar com aquilo na infância. Sim. Então, a gente percebe que a gente está o tempo inteiro voltando a ser criança, né? Sem perceber. Porque o período onde o nosso cérebro está se desenvolvendo é onde a gente mais capta informação, né? Então, a gente fica com alguns padrõezinhos de fábrica lá do começo da vida, né? E existe, querendo ou não, é como se fosse um imã, algo que te puxa a agir daquela forma, né? Ou replicar relações parecidas com a da sua família. E quando você entra no estado de consciência maior, você identifica esses padrões, né? E só assim você consegue trabalhar ele. Até é interessante, né? Esse esquema de que muitas vezes o medo ou a ansiedade em cima de algo vai engatilhar a continuidade disso justamente por novas experiências ruins associadas àquilo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não, ela acaba que ela acumula muito, né? E no momento onde ela às vezes solta, ela solta de uma maneira um pouco desordenada. Isso vai fazer ela pensar, tá vendo? Eu não tenho o que falar, né? Porque se eu falo, eu saio destruindo tudo à volta de mim. Mas não é sobre isso, é sobre você saber os seus limites e ir pontuando constantemente. A manutenção dos nossos limites, ela tem que acontecer constantemente, né? E daí até pensei nisso porque fiz esse link com o que você falou, né? Da dificuldade de falar muitas vezes uma coisa para alguém ou falar em público, né? Isso é importante da gente entender que é trabalhado, né? Então, a gente entende que chega essa demanda, mas que a pessoa, por muitas vezes, ela entende que ela realmente não é capaz de lidar com aquilo, porque ela pensa, eu não sei falar direito, eu sou uma pessoa que eu não consigo me expor, né? Eu não sou igual fulano chega, fala bem e tal, é mais extrovertida. Mas aí que tá essa questão do treinamento, né, das habilidades sociais dessa pessoa. Então, é possível. E a pessoa que tá ali o tempo inteiro se expondo, ela tá o tempo inteiro trabalhando essa habilidade. O problema é que você não quer se expor, né? Então, assim, como eu falei lá no início, eu sou uma pessoa introvertida, eu entendo as minhas limitações, né? Então, eu entendo que eu também preciso de trabalhar isso, olha, se eu vou me expor, como que eu vou trabalhar essa questão para eu ficar mais tranquila, para eu me preparar, para eu me sentir segura diante daquela situação, porque eu sou mais introspectiva,
né? Eu sou mais reservada, então como que eu trabalho isso? Então é possível, né? Então a gente passar isso para a pessoa, eu acho que é super importante, de que ela é capaz, né, de enfrentar essa situação. Sim. E entender que assim, não daria pra todo mundo vir pra esse mundo e ter a mesma personalidade ou fazer as mesmas Nossa, coisas, não ia né? dar certo, né? Eu achei legal você falando essa coisa, né, da introversão, assim, porque pessoas introvertidas, elas têm normalmente uma riqueza de mundo interno, enquanto pessoas extrovertidas, às vezes, têm uma habilidade social, mas muitas vezes buscam demais recursos sensoriais, acabam, né, Isso. faltando esse mundo interno. Então, eu acho que é sobre não ser o excesso absoluto de um ou do outro. A gente tem que tentar ter um equilíbrio. Isso. Acho que, por exemplo, essa questão de, sou um pouco mais tímida, tá? Mas isso tá causando prejuízo na sua vida ou não? Porque como uma pessoa mais tímida, a gente, claro, não vai ficar o tempo todo se colocando em situações de exposição. Isso. Mas se muitas vezes a gente precisa para uma determinada situação, né? Alguma questão profissional, a gente também tem que saber enfrentar esses desafios, né? E a gente tem um pouquinho de cada um deles, né? Sim. Então, eu acho que é importantíssimo, assim, porque a gente tem muito essa procura, principalmente os adolescentes, né? Tem essa dificuldade, porque tem um julgamento, acho que, mais explícito, né? Não que não tenha na vida adulta, assim, mas acho que é mais implícito, a pessoa não fala, né? Adolescente não, né? Já tem essa questão do bullying, Sim. né? Do julgamento, então é mais explícito tudo isso. Mas a pessoa às vezes chega falando, olha, eu sou tímido, né? Eu sou uma pessoa... E às vezes não, né? Acontece então a gente, muito isso, né? Muito. Então a gente precisa entender, calma. Você sabe o que que é timidez, vergonha, o que que é introspecção, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, às vezes a pessoa, ela é tímida, e a timidez a gente precisa trabalhar, porque daí a timidez é um medo. Então, assim, eu quero estar com as pessoas, mas eu não consigo. Né? Sim. Eu tenho medo do que vão dizer, eu tenho medo de me expor. Então, isso eu preciso trabalhar. Agora, tem aquele indivíduo, e aí eu até me coloco nesse grupo, que é daquele que gosta de estar num grupo menor de pessoas, né, que opta por ter o seu momento sozinho, né, mas que quando necessário a exposição, ok, ele enfrenta. Sim. Ele dá conta, né, ele lida com as pessoas muito bem, mas ele sabe que ele gosta também de ter o espaço. Então, assim, o extrovertido, quando ele tá triste, quando ele tá mais chateado, ele vai buscar se conectar com as pessoas. Exato. É um movimento que ele faz, né? Por quê? Porque quando ele tá com muita gente, quando ele tem esse contato das relações, ele é quase como se ele recarregasse as energias, né? Ele volta feliz para casa. O introvertido não. O introvertido, se ele não tá bem, se ele tá num momento que não é muito legal, ele vai dar uma fechada, vai conversar com um amigo mais próximo, né? Então ele vai ter esse momento, por quê? Porque o momento onde ele tá se expondo, onde ele tá com muitas pessoas, ele dá conta? Dá. Mas é quase como se aquilo puxasse um pouco da energia dele. Então ele chega em casa assim, ai, tô exausta. Eu preciso de um tempo bateria sozinho. social acabou. Os memes, né, que a gente vê por aí da bateria social. É isso mesmo, eu tô ali no meio e de repente, acho que já deu, preciso ir embora. Porque normalmente no introvertido a gente vai trabalhar mais essa habilidade social e no extrovertido o mundo interno, né? Pra saber lidar também com os momentos de solitude, né? Mas aí diferente do que você falou mesmo, dessa timidez, essa vergonha, que daí impacta... Causa prejuízos, Causa prejuízo. E aí tá associado à ansiedade, né? Sim. Que daí realmente o indivíduo, ele sofre quando ele precisa estar em contato, né, com as pessoas. E fica uma poda mental muito grande também, né? Tipo, quero falar tal coisa, mas não falo, medo da interpretação do outro, e a pessoa vai deixando de viver mesmo, né? Isso. Ela vai ficando com a vida bem limitada. Isso. Até com relação à autoestima, né, puxando o gancho dessa questão da timidez e tal, uma coisa que é interessante da gente trabalhar é, de fato, essa questão do pensar sobre e agir como se. Sim. Então, assim, eu penso na situação, obviamente que vai vir o medo, né? E aí eu vou me sentir mais refreada ali, né? Mais paralisada. Então, será que eu dou conta? Não sei, acho que vai ser ruim para mim. Mas aí eu preciso entender que se eu consigo mentalmente imaginar essa situação agindo como se eu não fosse, como eu penso que eu sou, tudo muda. Porque assim, só da gente imaginar, e aí é um trabalho que a gente faz bastante na terapia, né? Só de eu imaginar, eu já tô vivendo aquilo.
já é uma vivência, né? Porque o meu cérebro ele vai criando novas conexões, novos Exatamente. caminhos, novas possibilidades. Por que então que a pessoa que já entende que não vai se dar bem, que vai ser chato, que ela não vai ser bem aceita num grupo, ela já chega ali, né, murcha, Já dentro daquela condição, cabisbaixa. né? Sim, porque ela já criou aquele caminho, né? Então ela vai chegar, as pessoas vão chegar até ela, vão conversar com ela. Ela vai olhar para baixo, não vai olhar no olho da pessoa, não vai dar a mão para cumprimentar, né? Se a pessoa perguntar alguma coisa, ela vai responder o mínimo possível e já encerrar o assunto por ali mesmo. E depois ela chega em casa e fala, tá vendo? Não foi legal. Ninguém quis falar Ninguém comigo. quis falar comigo, mas o que você Sim, fez para que exatamente, qual abrisse foi os sua caminhos, atitude, né? Sim. Então, assim, agir como ser, mesmo que mentalmente, faz toda a diferença, né? Sim. Na autoestima, inclusive. Então, assim, se eu entendo, então calma aí, deixa eu pensar. Às vezes até pegar alguém como referência, sabe? Que a gente sempre tem aquela pessoa que fala, nossa, aquela pessoa, né, é tão extrovertida e fala bem e tal. Então, pega aquela pessoa como referência e se imagina, sabe? Poxa, se eu fosse como aquela pessoa, como que eu chegaria nesse ambiente? Como que eu me posicionaria? Sobre o que eu poderia falar? Né? O que que eu gosto? O que que eu acho que vai atrair as pessoas? Né? Qual seria o meu posicionamento diante dessa situação? Então, começar a pensar sobre isso faz com que, de fato, você comece a agir como se você não tivesse aquilo. Porque daí você faz um movimento contrário. É normal que a gente acabe fazendo o movimento de acordo com aquilo que a gente pensa. Sim. Né? Então, a gente vai tentar o tempo inteiro confirmar as nossas crenças. Se eu penso, né, que eu não vou dar conta, que as pessoas não gostam de mim, que eu sou chato, eu vou confirmar aquilo. Então, agir como se eu não fosse assim, é eu me forçando a sair dessa caixinha, sabe? Não, eu penso isso sobre mim, mas eu vou me forçar a fazer algo de acordo com aquilo que é diferente do que eu estou pensando a meu respeito. Sim. Né? E aí a pessoa, a partir disso, ela vai criando outros caminhos, né? Porque às vezes a pessoa, até para fazer uma ligação, para pedir uma pizza, a pessoa tem dificuldade, né? Sim. Porque assim, acho que a gente é o que a gente faz, não o que a gente pensa, né? Quando a gente consegue fazer essa separação a respeito do pensamento e da ação, então até, né, trabalhando esse compromisso de tentar mudar essa mentalidade para que, beleza, eu tenho esse impulso que é um pouco destrutivo, mas hoje eu já tenho todo um repertório, eu sei que eu não posso sucumbir a ele, vou pelo outro caminho porque eu quero formar um novo hábito, enfim, novos circuitos aí. E é interessante porque o nosso cérebro, ele é maravilhoso, ele é muito plástico, né? Então, à medida que você começa a se esforçar, é o que você falou, às vezes, né? Não é o que eu me impulso disso para fazer, mas eu vou fazer porque é o certo, porque eu quero melhorar nisso. Com o tempo, aquilo vai se tornando a situação, tipo, mais comum, né? Você consegue mudar essa atmosfera e entrar numa nova mentalidade, né? Isso mesmo. E hoje a gente busca muito, eu acho, por recursos mirabolantes, né? Sim. Isso foi uma coisa que a gente pontuou eu ia também até falar para você falar sobre isso, que eu achei super legal. Então a gente busca muito isso hoje em dia, porque a gente vê que é dica de lá, dica de cá, autoajuda dali, autoajuda de lá. Então a pessoa ela já vai atrás, não, eu tô com ansiedade, tem que ser uma coisa extraordinária para lidar com aquilo. Aí você chega e fala pra pessoa, você tá dormindo bem? Vamos tentar dormir melhor? A pessoa fala, mas só isso? Mas como que eu vou ficar bem só dormindo, né? Então não é possível. E não, gente, a gente não constrói uma casa, a gente não edifica uma casa sem uma base sólida, sem uma estrutura. Essa casa, ela pode até ser construída, mas ela vai ruir. Sim. Veio um vento, veio uma dificuldade, a casa cai, né? Então é bem isso que as pessoas têm feito, o caminho inverso, entende? Então elas vão procurar recursos para lidar com aquilo da maneira mais fácil, talvez, ou algo que seja uma dica prática, uma coisa de, eu faço hoje, amanhã eu já tô bem. E aí ela vai na construção ao invés de no alicerce, né? Ela não vai na base. E então a gente precisa entender que o básico bem feito é quase isso, né? A base bem estruturada é muito mais fácil de construir uma casa, né? Então, assim, qual que é a base? É um sono de qualidade, não tem como, e aí a gente não fala nem só de ansiedade, de qualquer transtorno, de se trabalhar, de ter um avanço significativo, real e consolidado, sem ter um sono de qualidade, né? Então, o sono, alimentação saudável, exercício, né? Seja ele qual for, esporte, academia, caminhada, precisa ter. Então, são as bases, né? Eu preciso disso, né? Eu acho que o sono é o primeiro que se altera, assim, né? Porque, às vezes, nem só se altera, mas a pessoa, ela tem uma vida já
desregrada desde sempre e acha que isso não impacta. Porque, mas eu sempre dormi assim, nunca tive problema, né? Mas tem um caráter acumulativo, né? Vai piorando com os anos. Vai acumulando, depois tem que pagar a conta, né? Exatamente. Porque não tem como, a gente não vai se sentir bem se a gente não dormir bem, né? Não, e essa coisa também da atividade física é bem relevante, né? A gente vê quanto pessoas ansiosas, quando elas começam a, de fato, com regularidade a praticar atividade física, o quanto ajuda a liberar mesmo, né, essa energia e, de fato, muitas vezes diminui significativamente as crises, né? Muito mesmo. Porque a gente entende que o indivíduo, né, a gente volta ali para o indivíduo mais ansioso, ele tem um prejuízo, né, se a gente for falar do sono, dessa questão física, né, de alimentação, tá tudo ligado, porque assim, primeiro o sono, porque durante o dia ele vai estar mais agitado, ele vai estar se preenchendo de inúmeras coisas, sendo produtivo o tempo inteiro, né? Não tendo um tempo de ócio e de ficar mais tranquilo. E à noite ele vai sentir isso, né? Vai ser difícil desligar à noite. A questão da alimentação, porque daí a gente entende que o indivíduo ansioso, ele já tem uma alteração na alimentação, automático, assim, né? Então, ou ele vai ter uma compulsão, né? Então, eu tô ansioso, eu preciso de algo que me dê um alívio imediato. O que é isso? É uma bomba de gordura e açúcar, né? Que seja o... Que dá uma amortecida no organismo, né? Nossa, dá aparentemente, instantaneamente, sim, né? Apesar de vir recompensas a curto prazo, né? Sim, então assim, já tem essa alteração, ou é aquela pessoa que não consegue comer, porque daí a gente entende a alteração gastrointestinal, e a pessoa, tudo que cai ali não fica bem, né? A pessoa não se sente bem, passa mal, então ela vai diminuir, não vai comer direito, vai comer mal, e muitas vezes o pouquinho que ela comer, não vai comer algo saudável, né? E a questão do exercício, porque daí o indivíduo não dormiu direito, não comeu direito, não tem energia o suficiente, fica morrendo de sono o dia todo, fazendo 1001 coisas, mas bocejando o dia inteiro ali, porque não tá bem, né? E não tem condições de praticar um exercício físico, porque não tem mesmo. Então, uma coisa puxa a outra, né? Eu preciso melhorar o sono, dormir bem, com qualidade. E daí, então, eu parto pro exercício, pra alimentação, né? Mas essa coisa da alimentação também faz muito sentido, viu, Ellen? Porque eu acho que alguns alimentos, eles têm o poder de inflamar, né, o nosso organismo e não favorecem a produção de bons agentes químicos, de bons hormônios, né? Então, tá tudo meio que ligado, realmente, né? Se você se alimenta mal, se você não dorme, porque a gente sabe que no sono a gente também tem esse processo de desinflamação do organismo, consolidação da memória, enfim, né? A gente tem toda uma dinâmica que acontece quando a gente atinge o sono REM, que vai nos reconfigurar para o dia seguinte de uma maneira adequada, né? E a junção de vários fatores, não só a questão comportamental, mas também cuidar do seu corpo, né? Que a sua saúde é seu bem mais precioso. É por isso que é importante a gente não procurar atalhos, porque hoje tem muitos, né? Então, assim, eu quero lidar com a ansiedade, eu quero lidar com a autoestima, ter uma autoestima mais equilibrada, mas eu quero uma dica. Eu quero algo que eu não precise mudar a minha rotina. Então, assim, eu quero que você se adeque à minha rotina e me faça ficar bem, né? Quase isso. Então, a gente precisa ter cuidado, porque pode ser que você aplique, né, um dos exercícios que a gente falou aqui, uma técnica, alguma coisa assim desse tipo, e tenha um resultado? Sim. Mas quanto tempo isso vai durar? Né? Então, vai ser, de fato, uma mudança significativa ali? Talvez não, né? Muito provavelmente não, na verdade. Então, as pessoas, elas sabem o que precisa fazer, né? Mas aí fica chato, sabe? Eu ter que ouvir que eu preciso dormir bem, me alimentar bem, fazer exercício, já tá batido. Eu quero uma dica nova, né? Eu quero um outro conceito ali que se adeque ao que eu preciso, né? Então, isso que é um perigo hoje, eu acho que da sociedade, assim, moderna, né? Até acho que a psicoterapia de um modo geral, né? Talvez exista essa fantasia, essa ilusão de que vai ter alguma coisa que vai ser falado em algum momento, que vai dar um estralo e tchau, o problema sumiu, né? Sendo que a maior parte da psicoterapia, ela vai ter relação com esse enfrentamento mesmo, né? Com você ser o agente ali da mudança e não a gente só ajuda a conduzir, né? Mostra perspectivas novas, né? Mas até aproveitando, Ellen, um assunto interessante que a gente não falou, o que você acha a respeito da questão da medicação, né? Porque eu sei que enquanto psicólogos, a gente
entende que o medicamento, ele trabalha muito os sintomas e que é sempre importante a gente trabalhar a causa do problema, né? Mas eles são, assim, querendo ou não, em alguns casos é muito aliado, né? Tem pacientes que já estão com uma ansiedade mais acentuada Sim. e fazer o tratamento medicamentoso é importante. Só que a gente percebe que existe um preconceito com isso, né? Ao mesmo tempo que tem pacientes que fazem o uso exagerado das medicações. É uma rota de fuga, né? É uma rota de fuga, se ancoram totalmente nisso, vira uma muleta a medicação. Tem aqueles que também têm muito medo, né? Eu vou viciar e tal. Como que você enxerga isso, essa coisa da gente ter alguns pacientes que a gente encaminha para o tratamento psiquiátrico? Novamente essa questão dos extremos, né? Acho que não é nem 8 nem 80. Tem infinitas possibilidades ali no meio do 8 e do 80, né? Então a gente precisa mostrar isso para o paciente. Olha, não é porque você vai tomar uma medicação que você vai ter que tomar essa medicação pro resto da vida. Que você vai deixar de ser quem você é, de que você vai ficar dopado, não vai ter consciência das suas emoções, né? Do que você sente, dos seus valores. Não é assim, né? Então, por isso, novamente, a importância, primeiro, acho que de procurar um bom profissional, de ter uma recomendação, né? Olha, indico, vai, nesse aqui e tal. De que você conheça o trabalho, né? Que a gente sabe que tem muitos ótimos profissionais por aí, né? No campo da psiquiatria. E que é um super aliado, né? Mas a gente precisa entender também até onde, porque quando a gente fala de ansiedade, principalmente, apesar de ser um transtorno, né? O que a gente falou lá no início, é um mecanismo natural. Você não vai deixar de ter ansiedade. Você vai ter ansiedade pro resto da sua vida. Então, assim, a gente só vai ter ali a introdução da medicação a partir do prejuízo que essa ansiedade está tendo para você. Mas aprendeu a lidar, tá tranquilo, tá tendo uma ansiedade que é saudável, você precisa ir fazendo o desmame. E tem pacientes que, às vezes, de fato, têm um receio. Dá conta, consegue, mas ele tem medo de tirar a medicação, porque ele entende que foi a medicação que fez com que ele ficasse bem. Né? Então, por isso que é importante a psicoterapia também junto disso, né? Porque se eu vou lá, faço o tratamento com o psiquiatra, começo a tomar medicação e fico aparentemente bem, mas eu não lido com as questões, como você disse, né? Com a raiz daquilo. Então, de fato, quando eu tirar a medicação, vai tudo desmoronar. Só que o problema é que se eu também continuo com a medicação porque é mais fácil, eu vou precisando tomar uma dosagem mais alta. A cada momento, né? Vou trocando medicação, porque essa aqui já não faz mais efeito. Então, também não é um caminho saudável, né? Então, eu preciso conciliar. Então, é a psicoterapia junto à medicação. Entender quanto que precisa, quanto que não. Tem casos que às vezes a gente não precisa, de fato, da medicação, né? As pessoas conseguem lidar, mas como a maioria já procura, quando tá tendo crises muito intensas, né? Já não tá conseguindo lidar com aquilo, então geralmente a gente precisa fazer esse encaminhamento porque é o momento que a pessoa procurou ajuda, né? Então acho que é toda uma diferença, assim, em que momento que você vai procurar ajuda. Né? Se for ali no momento que realmente já está num estado mais grave ali, aí é necessária a medicação mesmo. Porque a gente vem para apagar o incêndio primeiro, né? É aquela coisa. A gente não vai ensinar a pessoa a nadar quando ela estiver se afogando. A gente primeiro vai salvar ela e depois a gente vai ensinar ela a nadar, né? Porque a medicação, ela dá esse empurrãozinho que a pessoa químico, não tem capacidade de dar o primeiro passo, às vezes que é mais difícil. Sim. Então é quase como se a medicação desse essa forçada, sabe? Assim, desse uma coragenzinha que estava faltando para a pessoa. Exato. Então, inicia o que você falou mesmo, inicia a medicação. E aí, quando eu entendo que, deu um alívio, tô conseguindo respirar, pensar com mais clareza, porque a pessoa ansiosa, ela não tem um raciocínio muito legal ali, principalmente nos momentos de crise. Então, eu tô pensando com mais clareza, então agora eu vou conseguir lidar com aquilo para não precisar mais, né, da medicação. Sim, mas muito legal. E você acha que tem mais alguma consideração relevante a respeito da ansiedade ou da autoestima? Olha, a gente falou bem sobre o assunto. Demos Acho que uma deu para destrinchada. a gente foi de lá de cá, né? Mas eu acho que no geral é essa questão de você entender que nem sempre o que não é saudável é só o momento quando você não está lidando mais com aquilo, né? De você se conhecer,
né? Eu acho que esse processo de autoconhecimento, tanto para ansiedade quanto para autoestima, faz toda a diferença. Porque eu entendo as minhas limitações, os recursos que eu tenho, né? O que eu dou conta, o que eu não dou, o que eu preciso melhorar, né? Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento, para que a pessoa entenda, de fato, o momento que ela precisa pedir uma ajuda, né? Que ela sozinha não está dando conta. Eu acho que isso a gente precisa ressaltar, porque muitas pessoas, principalmente por todo mundo ter ansiedade em algum momento da vida, vive como se isso fosse normal, né? Então, não, eu não gosto, sofro dali, sofro de cá, tenho prejuízo, às vezes, no relacionamento, porque fico mais irritada, não sei lidar com algumas coisas, tenho uma explosão de raiva, porque eu tenho baixa autoestima e não sei falar não, e de repente eu explodo. Então, assim, a pessoa já tá tendo prejuízo, mas como ela tá conseguindo levar, sabe, ela vai deixando, vai deixando. Né? Então, eu acho que de tudo que a gente falou, se fosse para ressaltar um ponto, seria esse. Né? Se conheça, se entenda enquanto indivíduo e perceba se de fato você está conseguindo lidar com as suas questões sozinho ou se você precisa de uma ajuda, né? E essa ajuda não precisa ser para toda a vida. Sim. Né? Como a gente disse, o paciente ele é uma pessoa ativa dentro da terapia. Então, ele vai entendendo os seus recursos, ali os significados, ele mesmo vai lidar com aquilo depois, né? Então, não é, eu vou ter que ficar na terapia o resto da minha vida. Se você não quiser, não. Tem muita gente que quer, né? A nossa intenção não é deixar ninguém dependente da gente, não, né? Nem pode, né? Eu acho que a gente tá aqui justamente para dar ferramentas para que a pessoa lide com as questões dela sem precisar da gente, né? Senão não faz sentido, né? Também. Aí a gente tá criando uma outra muleta, né? Não é a medicação, é a gente. Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, né? Que eu acho que, assim, o quão potente é a gente se reconhecer como ser vulnerável, né? Porque muitas pessoas, elas criam essa ideia de que elas precisam ser sempre fortes. E é engraçado e até irônico, né, que normalmente as pessoas mais fortes são essas que se permitem ser vulneráveis, né? Então, assim, é saber realmente pedir ajuda quando é necessário, é saber externalizar uma emoção, se permitir chorar, pôr pra fora. Isso é uma potência emocional, e não o oposto disso, que é, né, nada me atinge, que é uma ilusão, né? Porque a vulnerabilidade não é fracasso. Exato. Né? O fracasso é você não pedir ajuda e ficar sofrendo, né? Sim. Então, eu acho que é entender que, de fato, na vulnerabilidade, no pedido de ajuda, é que eu demonstro a minha força, né? Com certeza. Minha força de querer mudar, porque não é fácil. É muito mais fácil eu ficar paradinho ali, né? Na minha zona de conforto, que não é nada confortável, mas que é conhecida. Né? O conforto conhecido, né? Então, eu fico aqui mesmo. E aí a gente vê muito mais fraqueza do que daquele que se movimenta para mudar, né? Sim, com certeza. Mas legal, muito bom. Acho que só para a gente finalizar, acho relevante falar, só destacando, na verdade, algo que você já falou, que eu acho que a ansiedade e também alguns conflitos em relação à nossa autoestima, como o que o outro pensa da gente, são questões inerentes ao ser humano, né? Então, assim, a gente vai notar realmente uma disfuncionalidade se aquilo de fato está causando prejuízo na nossa vida. Porque se a gente pergunta para alguém, você se importa com o que o outro pensa de você? Muitas pessoas talvez vão falar não. É mentira, porque um pouquinho a gente sempre se norteia pela opinião, né, dos outros aí, e a ansiedade, ela tá muito ligada justamente a isso que você falou, dessa coisa do medo do novo, né? Isso. Então, em alguma certa dosagem, né, a gente vai ter que lidar com isso ao longo da nossa vida, e faz parte. Eu acho que sair também dessa romantização da vida plena, né, de que... Porque às vezes a gente acha que tem pessoas que levam a vida dessa forma, né? Mas quando, na verdade, a gente que tá aqui na linha de frente como terapeuta, a gente sabe. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema com a família. É uma coisa absolutamente comum. Esses problemas, né? A gente vive esses problemas. Eu acho que um ponto, assim, se a pessoa falar assim, tá, como que eu sei se a minha ansiedade é necessário de uma intervenção ou não? Eu acho que uma questão assim que é chave para a pessoa identificar isso, caso tenha dúvida, é entender a ansiedade vai gerar desconforto, então a gente precisa entender isso. Não dá para viver uma vida ali 100% feliz, não, né? O desconforto é necessário, o medo, a raiva, a ansiedade. Então, assim, entender, o desconforto vai ter? Vai. Qualquer situação de ansiedade vai ter um desconforto. Mas esse desconforto te impulsiona,
te movimenta, te faz avançar para aquilo que você precisa fazer ou enfrentar, Sim. ou te paralisa, ou te faz recuar. Uhum. Se esse desconforto, né, que eu tenho quando eu estou diante de uma situação, me faz me preparar para aquela situação, ir atrás de buscar ajuda, e me movimentar, enfrentar e encarar, ok. Se esse desconforto me faz repensar, voltar atrás, paralisar, decidir não fazer, aí talvez seja um alerta para buscar ajuda, né? Perfeito, maravilhoso. Ellen, eu queria que você divulgasse as suas redes sociais para quem, né, está assistindo hoje a gente aqui, poder conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu vejo que você também posta bastante coisa interessante. Sim, posto. Eu tenho Instagram, né, que é o Psi Ellen Landim, com E, 2 L's, e eu posto as coisinhas ali, mas, como eu disse, né, através do processo ali de autoconhecimento, eu fui entendendo que eu gosto muito de divulgar, mas que eu tenho os meus momentos. Então, nas Sim. minhas redes sociais, tem muita coisa que eu acredito que seja significante, que sejam coisas que eu vou passando, que eu vou vendo de dificuldade no consultório, e que eu falo, não, isso é legal, isso é relevante, sabe? Então, eu procuro sempre colocar algo que seja relevante, apesar da gente tender a superficialidade ali das redes sociais, porque não dá para ser tão profundo, né, Sim, ali. sim. Mas eu sempre procuro, não, isso é relevante, eu preciso colocar ali, apesar de eu não ter essa frequência tão constante de todos os dias estar postando, mas eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de entrar, de estar vendo os materiais, vai conseguir tirar alguma coisinha dali que seja importante para ela. Não, com certeza. Eu acho que também para conhecer um pouquinho do seu trabalho mesmo, né? Sim. Então, ver ali as temáticas, ver como você se posiciona, enfim. Acho que quem assistir aqui o podcast já vai ter mais ou menos uma ideia, né? Mas, de qualquer forma, acho que é legal deixar aí o arroba da Ellen para poderem, né, conhecer um pouquinho mais. Legal. Mas acho que é isso, gente. Por hoje é só. Eu gostaria de divulgar também as minhas redes sociais, né? Então, o arroba amplamente.psicologia. Eu tô tanto no Instagram como no TikTok. E agradecer a sua participação. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui hoje. Agradeço. Foi maravilhoso o nosso papo. Obrigado pela troca de sempre, né? E é isso. Muito obrigada e até a próxima.